Hoje você está diante de uma chave, não uma chave comum, mas uma chave espiritual, esquecida por séculos, camuflada sob interpretações superficiais, passada de geração em geração por aqueles que sabiam que o verdadeiro acesso à provisão não estava na força das mãos, mas na clareza do espírito. Talvez você esteja ouvindo isso no meio de um dia comum, dentro do carro, indo para o trabalho, ou cercado de barulhos, dúvidas, cansaços, numa rotina que parece não dar trégua. Mas esse momento não é comum, porque há algo acontecendo agora dentro de você que não pode ser explicado com lógica, mas precisa ser reconhecido com fé. Há um som no invisível chamando o seu nome, um alinhamento que começa quando o coração se cala e o espírito desperta. É aqui, nesse lugar entre o esforço e o silêncio, que a promessa começa a se revelar, porque esta não é apenas mais uma oração, é um reencontro com o que sempre foi seu, mas que o medo, a culpa e a escassez tentaram esconder. Durante séculos, homens e mulheres de fé mantiveram viva essa prática, não para ostentar, mas para sobreviver com dignidade, avançar com coragem e manifestar o favor de Deus de maneira visível. Porque fé não é fuga da realidade. Fé é acessar outra realidade que já existe em Deus e trazer à tona com palavras alinhadas, mente desperta e coração rendido. A partir deste momento, tudo começa a se mover. Não porque você vai aprender algo novo, mas porque algo antigo dentro de você será reativado. O entendimento que estava adormecido, uma convicção que talvez tenha sido soterrada pela correria, pelas dívidas, pelas portas fechadas, mas que ainda assim está viva. Você não foi criado para viver na margem da promessa, foi criado para andar no centro da vontade de Deus. E essa vontade inclui provisão, direção, abundância, paz. Você foi chamado para viver em fluxo, não em escassez, para declarar com fé e colher com autoridade. E tudo isso começa com a oração certa, feita da maneira certa, no tempo certo, e o tempo é agora. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando de tudo. Trabalhou mais do que podia, falou com pessoas, tentou abrir caminhos, mas tudo parecia emperrado. E agora, ao ouvir estas palavras, você sente que precisa parar, respirar, fechar os olhos por dentro, porque há algo maior sendo preparado para acontecer, não do lado de fora, mas dentro de você. O poder da oração não está na repetição, está na presença, uma presença que se constrói com intenção, clareza e rendição. É por isso que antes de declarar a oração que destrava o fluxo da abundância, é preciso limpar o terreno, limpar a mente do excesso de vozes, limpar o coração das sobras de frustração, silenciar os ruídos invisíveis que insistem em dizer que não vai acontecer. E para isso, não é necessário estar em um templo, nem em um ambiente perfeito. A santidade não está nas paredes, está na entrega do Espírito, está nessa decisão silenciosa de parar por alguns instantes e dizer a si mesmo: estou aqui, disponível, alinhado, mesmo que seja no ônibus, no carro, no meio do trânsito. Deus não precisa de silêncio externo, Ele precisa da sua atenção. Então, respire fundo agora. Puxe o ar com consciência, como se estivesse recebendo vida renovada. Ao expirar, solte tudo aquilo que te prende, o medo do futuro, a sensação de que já tentou de tudo, o pensamento de que é tarde demais. Solte, porque o que vem agora precisa de espaço, e esse espaço começa com sua entrega. Se puder, coloque a mão sobre o coração, feche os olhos por dentro, imagine-se diante de uma porta que nunca se abria, e agora sinta a chave em suas mãos. Ela está aqui, através da fé, através da palavra, através da sua decisão de confiar mais uma vez. Visualize a área que mais precisa de intervenção, seja ela financeira, emocional, espiritual. Não olhe como problema, veja como campo fértil, porque é exatamente nesse lugar que a colheita começa. Agora diga para si mesmo, com presença e certeza: eu não estou à margem, eu estou no centro da promessa, eu não estou perdido, eu fui chamado, e o que é meu está vindo ao meu encontro. Essas palavras preparam o terreno, alinham sua vibração, e quando você estiver pronto,
a oração será liberada. Ela não será lida, será sentida, palavra por palavra, carregada de propósito. O próximo passo é a oração, e ela será proclamada com o peso e o poder que carrega séculos. Uma oração que, feita com fé verdadeira, começa a mover realidades em menos de 24 horas. Deus vivo, fonte eterna de toda provisão, Senhor dos céus e da terra, eu me coloco agora diante da tua presença com reverência, fé e total rendição. Não venho como quem implora, mas como quem reconhece o que já foi liberado. Eu me esvazio de todo medo, incredulidade, culpa e confusão. Me alinho agora com a tua verdade. Purifica meus pensamentos, limpa minha visão, restaura meu coração cansado, liberta-me de tudo aquilo que me ensinou a esperar escassez, fracasso ou demora. Eu cancelo neste momento todo pensamento que limita, toda palavra que bloqueia, todo padrão que me manteve preso ao medo da falta. Eu declaro que sou filho da promessa, que sou herdeiro do que foi dito no alto, que não caminho mais pelas sobras do mundo, mas pela abundância que flui da tua mão. Toda trava espiritual, toda corrente invisível que impedia a manifestação do teu favor em minha vida, agora é quebrada pelo poder do teu nome. Eu declaro com autoridade que a riqueza me encontra, o favor me reconhece, a paz me envolve e a provisão começa a fluir. Não apenas dinheiro, mas ideias, conexões, soluções. Eu ativo agora o ciclo da abundância divina, não por ambição, mas por desígnio, porque prosperar também é propósito. Senhor, toca hoje as áreas esquecidas, cura os medos herdados, restaura minha identidade como alguém que foi chamado para viver em plenitude. Eu não aceito mais o peso da escassez. Eu não aceito mais o atraso como padrão. Eu declaro que a partir de agora, minha vida entra no ritmo do céu. Que toda maldição familiar, todo padrão repetido de perda, falência, desorganização e medo sejam anulados. Que toda voz que diz que eu não posso, não mereço ou não consigo, seja silenciada pela tua voz dizendo, eu sou contigo. Hoje eu declaro que a riqueza do céu flui para a minha vida, que os recursos certos me alcancem, que os caminhos certos se abram, que o tempo certo comece agora. E se a provisão não vier em forma de dinheiro, que venha em forma de sabedoria. Se não vier em forma de oportunidades, que venha como direção. Se não vier em forma de portas abertas, que venha como força interior para arrombar as barreiras. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Tudo coopera, porque sou chamado segundo o teu propósito. E nenhuma promessa tua falha, porque o que sai da tua boca não volta vazio. Deus vivo, Criador dos céus e da terra, fonte inesgotável de provisão, sabedoria e justiça. Neste momento, eu me coloco diante da tua presença com reverência, consciência e total entrega. Não venho por mérito, mas por graça. Não venho exigindo, mas reconhecendo que sou filho, sou filha e herdeiro legítimo das promessas que tu fizeste desde o princípio. Pai, limpa agora a minha mente de todo pensamento de escassez. Lava o meu interior das palavras que ouvi e que me fizeram duvidar do teu cuidado. Purifica os meus olhos para que eu enxergue com os olhos da fé, mesmo quando os naturais me mostram desespero. Renova agora em mim o entendimento de que eu não fui criado para mendigar migalhas, mas para andar em aliança contigo, de cabeça erguida e coração confiante. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a cadeia invisível que me prendia à mentalidade de falta. Desfaço toda a crença herdada de que não sou digno, de que preciso sofrer para merecer. Eu renuncio toda palavra maldita, lançada por mim ou por outros, que amaldiçoou minha colheita. Eu cancelo, neste instante, todo pacto inconsciente com medo, com a escassez, com a limitação. Senhor, restaura em mim o entendimento do que significa prosperar sob a tua bênção. Não busco luxo vazio, nem vaidade. Busco ser suprido para cumprir o propósito pelo qual fui enviado à terra. Busco a liberdade de viver sem medo do amanhã. Busco a paz de saber que tudo o que eu preciso já está disponível no tempo certo, no lugar certo, pela tua mão. Libera agora os recursos que estavam retidos. Abre as portas que estavam seladas. Toca nos corações certos, nos lugares certos,
para que a resposta me encontre, e envie os anjos com ordens específicas para liberar o que é meu por promessa divina. Declaro neste momento que a riqueza me reconhece, o favor me localiza, o fluxo se restaura e a estagnação se desfaz. Onde havia desordem, que venha o alinhamento. Onde havia confusão, que desça clareza. Onde havia medo, que brote a fé. Onde havia silêncio, que a resposta ecoe. Eu declaro que cada centavo que me é devido chega, cada dívida impossível se torna oportunidade de milagre. Cada pedido que parecia perdido, retornar com resposta e provisão, abençoa meu trabalho, minhas ideias, meus projetos, abençoa a obra das minhas mãos, abençoa cada decisão que eu tomar a partir deste dia. E se algo estiver fora do teu plano, me mostra, me guiar, me reposiciona. Eu libero agora o perdão àqueles que me bloquearam, me roubaram, me atrasaram. Libero todo ressentimento contra quem me impediu, porque não há mais espaço em mim para o peso do passado. A partir de agora, caminho leve, porque sei que o Senhor é quem sustenta os meus passos. Senhor, se há algo em mim que impede a manifestação da tua provisão, me revela, me corrige com amor, me alinha com verdade. Não quero atalhos, quero direção. Não quero manipular o céu, quero caminhar em acordo com ele. Libero também a minha mente para gerar ideias, libero minha criatividade para enxergar soluções. Libero minha palavra para profetizar o novo. Eu profetizo, haverá paz no meu lar, haverá resposta no meu dia, haverá abundância no meu caminho. Cada porta que o Senhor quiser abrir, que se abra com força. Cada porta que não for para mim, que se feche com clareza. Eu não quero viver de ilusão, eu quero viver de propósito. Declaro agora que estou pronto. Minha mente está limpa, meu espírito está desperto, minha fé está ativa e meu coração está disposto. Tudo aquilo que eu semeei com lágrimas, colherei com alegria. Tudo o que me foi tirado injustamente será restituído com honra. Tudo o que eu suportei em silêncio será recompensado em público. Não porque eu exijo, mas porque tu prometeste. E o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. A partir de hoje, eu caminho como quem já recebeu. Eu ajo como quem já tem, eu declaro como quem já venceu. E se vierem dias difíceis, eu me lembro que isso também vai passar, porque a promessa permanece, porque o céu já ouviu, e no tempo certo, e esse tempo é agora, tudo se manifesta. A riqueza está em movimento. A resposta está a caminho. A transformação já começou. Eu oro, declaro e agradeço. Em nome do Deus que não falha, em nome do Cristo que venceu, em nome do Espírito que habita em mim. Amém. Eu entrego agora minhas mãos, meus projetos, minhas ideias, meus relacionamentos, minhas finanças. Tudo está em tuas mãos. E, porque está contigo, está seguro. Declaro com fé que nas próximas 24 horas serei visitado por sinais claros. E em 7 dias verei movimentações visíveis. Porque assim como o céu criou com a palavra, eu crio com a minha. Eu ativo o fluxo. Eu recebo a provisão, eu honro a promessa, eu caminho em fé e por tudo o que já está a caminho eu digo obrigado. Amém. Algo já começou a se mover. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, o mundo invisível já reconheceu sua declaração. Sua voz ecoou em uma frequência diferente e o céu responde a esse som com direção. Há quem ache que mudanças assim levam tempo, mas o tempo do Espírito não é o mesmo do relógio. E é por isso que tantos que oraram dessa forma testemunharam respostas que vieram rápido, certeiras, impossíveis de ignorar. Uma mulher simples, exausta, ouvindo essa oração no silêncio do ônibus, disse cada palavra com lágrimas nos olhos. Ela não esperava mais nada, apenas queria paz. Mas naquela tarde, foi chamada para um trabalho que há muito havia se inscrito. Ela disse: foi como se Deus me localizasse no meio da multidão. Um homem, sufocado por dívidas, repetiu a oração numa madrugada em que pensava em desistir. Não pediu um milagre, só coragem para continuar. Pela manhã, uma mensagem antiga, esquecida, apareceu. Uma oportunidade surgia, o valor era o exato necessário para pagar suas contas. Ele disse: foi como se alguém destravasse tudo de repente. Outro relato vem de alguém que não recebeu respostas imediatas, mas sentiu uma paz tão profunda que finalmente conseguiu dormir depois de meses. No 7º dia, uma ideia surgiu, simples, mas tão clara, que resolveu um problema que antes parecia intransponível. Esses testemunhos
eles não são raros, são ecos da mesma verdade. Quando você declara com fé e alinhamento, algo muda. Primeiro dentro, depois fora. Talvez a sua resposta ainda não tenha chegado em forma de dinheiro, mas pode ter vindo como clareza, como calma, como uma ideia, um reencontro com a paz. E tudo isso também é riqueza. Porque o que começa na alma transborda para a vida. Por isso não pare, volte a essa oração. Faça dela um hábito, 3 dias, 7, quantos forem necessários para que o seu espírito continue alinhado com a promessa. E lembre que repetir não é insistir, é firmar, é ancorar, é plantar tantas vezes quantas forem necessárias até que os frutos sejam colhidos. Quem ora como estilo de vida, vive como alguém que já venceu. Se essa oração te tocou, não guarde para si. Alguém próximo pode estar esperando exatamente por essa chave, sem saber, sem pedir. Talvez hoje você seja o canal. Compartilhe e continue atento, porque a resposta pode vir ainda hoje em um detalhe, em uma mensagem, em uma porta que se abre onde antes só havia silêncio. O céu já ouviu, e a colheita, como toda promessa cumprida, é apenas questão de tempo.